Olá pessoal, vamos pegar agora o seguinte, depois você viu toda aquela parte introdutória que a gente comentou, as habilidades e competências, agora vamos ver na prática, analisando aí algumas dessas 45 questões aí do simulado que você fez, pessoal do segundo ano, tá bom? Algumas dessas questões, por uma questão de escolha, a gente acaba não fazendo, tá? Então, vamos tentar fazer o máximo que a gente puder nessas 2 horas que a gente tem aqui, certo? Claro que você pode parar, dar uma parada, refaz, relê o enunciado, depois tenta, observa, se tiver dúvida, volta novamente. Falou? Vamos lá então? Primeira questão. Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã. Isto é, ela ficou pingando durante 6 horas, com a frequência de 1 gota a cada 3 segundos. Isso é fundamental, você dar uma paradinha para analisar isso aqui. Ó. Quer ver? Ó? Uma gota a cada 3 segundos. Quer dizer, essa é a frequência. Muito bem. Sabe-se que cada gota d'água tem volume de 0,2 ml. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros? Vamos fazer só uma coisa aqui. Ó. Primeiro, veja só, em 3 segundos é 1 gota. 1 hora, quando você trabalha com 1 hora, 1 hora se você for passar para minutos, isso aqui é 60 minutos, correto? Cada minuto, se você for passar para segundos, cada minuto 60 segundos. Então, 1 hora vai corresponder a 60 vezes 60 segundos, isto é, 3.600 segundos. Então, o que eu estou querendo é o seguinte, eu quero saber quantas gotas em 1 hora. 1 hora, 3.600. Daqui para cá, eu multipliquei por 1.200. Daqui para cá, eu também multiplico por 1.200. Então, em 1 hora, temos ao todo 1.200 gotas. Certo, pessoal? Só que agora vamos descobrir qual é o vazamento durante as 6 horas. Então, o que você vai fazer? 6 vezes, aqui são 6 horas, 1.200 gotas, 1.200 gotas te dá 7.200 gotas. Sendo que cada gota, 0,2 ml. O que vai acontecer? Esses 6 vezes 1.200 dá 7.200. 7.200 vezes 0,2, isso aqui em ml. Ora, isso aqui vai te dar 1.440 ml. Mas a resposta que você quer é em litros. Como é que você transforma em litros, né? Olha, sempre é interessante você fazer o cálculo escrevendo as unidades. Por exemplo, você substitui 1 ml, o que significa 1 mililitro? A milésima parte do litro, é assim que você pensa. E quando você fizer essas continhas aqui, 1.440 divididos por 1.000, isso aqui vai te dar 1,44, o quê? Litros. Como ele quer o valor aproximado ali, sua resposta vai ser, a resposta mais próxima que a gente tem, seria essa letra C. Tá bem? Beleza essa questão? Envolve unidades de medidas, envolve capacidade e um raciocínio envolvendo também vazão, né? Vazão. Bom, a questão número 2, ó. A questão número 2. Essa questão número 2, você tem o seguinte, ó. Você tem ali uma matriz, você tem um enunciado onde aparece várias bandeiras, tá? Tem lá a posição, a bandeira do país, o nome do país, aí medalhas de ouro, medalha de prata, medalha de bronze e total de medalhas. Bem, e nesses países todos ali, né, ele faz até o final lá. Olha o que ele pede a você. Sobre as várias matrizes, o que vem a ser uma matriz? Matriz é uma tabela onde você tem linhas e você tem colunas.
Se a matriz, o número de linhas, coincidir com o número de colunas, você diz que é uma matriz quadrada. Se o número de linhas for diferente de uma matriz, do número de colunas, aí a gente diz que é uma matriz retangular, tá? Bom, sobre as várias matrizes que podem ser formadas, as informações da tabela pode-se afirmar que. Então, vamos analisar, por exemplo, o que ele afirma na letra A. A matriz com as medalhas dos 3 primeiros colocados, na qual se inclui a coluna do total, será uma matriz quadrada de ordem 3. Aqui ele está querendo dizer as matrizes apenas com os números, com as quantidades. Ora, se você for pensar nisso, os 3 primeiros colocados, você vai ter na matriz 3 linhas, e como você tem medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze e tem o total, você tem 4 colunas. Então a gente diz que é uma matriz 3 na horizontal por 4 na vertical. Entendido o que ele quer? E assim você teria que fazer em cada item, tá? Bom, eu analisei o item A e o item A é uma alternativa falsa, porque não é uma matriz quadrada, é uma matriz retangular. Vamos só pontuar aqui qual é a alternativa correta. E as outras eu deixo para você dar uma pensada. Olha a letra E. A matriz com o total de 15 países, certo? Matriz com 15 países. Então, de cara, cada país vai ser numa linha, 15 linhas. É uma matriz coluna 15 por 1, tá? Veja só, ó, a matriz com o total dos 15 países. O que é o total dos 15? O total das medalhas. Então, ele está querendo dizer que você só coloca os países, mas com o total de medalhas. Vai ter uma coluna só e vai ter 15 linhas. Então, seria uma matriz, né? Seria uma matriz 15 por 1. Seria essa a resposta que você teria que analisar, certo? Depois você tem lá a questão 3, que envolve esse tipo de coisa. Vou deixar para você. Vamos pegar a questão número 4 agora, ó. Mesmo embalo ali, observe o que acontece na questão número 4. Enunciado da 4 é o seguinte. Veja só, você tem uma tabela. Nessa tabela, aparece lá, pessoal, aparece nessa tabela vitórias, empates e derrotas, classificação dos times, primeiro Palmeiras, Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, pontos, jogos, vitórias, empates e derrotas. Muito bem. Suponha que um outro time jogue a mesma quantidade de jogos que os 4 primeiros. Quanto que jogou os 4 primeiros, cada time lá? Cada time jogou 37 jogos. Então, esse novo time que você está falando, ele vai jogar também 37 jogos. E sabendo-se que cada vitória rende 3 pontos, cada empate rende 1 ponto, e que as derrotas não rendem pontuação alguma, então seria 0, pode-se afirmar que o sistema de equações que melhor representa essa situação é. Aí, dê uma olhada, por favor, quando você for analisar essas questões ali, olha o que acontece nas alternativas. Acompanhe lá comigo. Ó. Nas alternativas, você tem lá vitórias, empates e derrotas. Veja, o time ele vai jogar 37 partidas. Então, o número de vitórias somado com o número de empates com o número de derrotas, isso aqui dá o total de jogos. Tá? Agora, então, isso aqui seria uma equação com quantas incógnitas aqui? Ó? Uma equação com 3. Só que cada vitória, ele ganha 3 pontos, ó, cada vitória. Cada empate, ele ganha 1 ponto. E cada derrota, nada. O nada você poderia representar por 0 vezes D. Isso aqui que vai dar o total de pontos que ele vai obter. Tá? Ora, isso aqui se você for dar uma ajeitada, ó, fica V mais E mais D igual a 37. E aqui no segundo, você na outra equação, 3V mais o E, tudo isso igual ao número P de pontos. Ou seja, a alternativa correta que tem isso aí seria a letra A, certo?
Letra A, portanto. Essa foi a questão número 4. Aproveitando ali também essa questão número 5, tá? Nessa questão número 5, se você for ler com atenção ali, trabalha-se com o conceito de determinante, na questão número 5. O cara diz assim, ó, sabe-se que os determinantes, aí ele coloca esses determinantes, que ora eu vou te explicar, ó, ele coloca o A, B, o C e o D, isso aqui é um determinante. Esse determinante é exatamente igual ao determinante o E, depois o B, depois o F e depois o D, tá? Que também é igual ao determinante formado pelo A, depois pelo E, daí pelo C e pelo F. E ele está dizendo que todos esses três determinantes valem zero. Assim sendo A, B e C, D, E e F números reais, pode-se afirmar que, aí ele começa alternativa por alternativa. Letra A. A matriz A, B, C, D é invertível. Você sabe por que não é invertível na letra A? Porque se você calcular o determinante dessa matriz, ó, o determinante correspondente a essa matriz é esse determinante aqui, ó, né? Esse determinante aqui. E esse determinante é zero. Uma matriz, se eu representar genericamente uma matriz A, assim, uma matriz quadrada A, a sua inversa, o produto de uma matriz quadrada pela sua inversa, sempre dá a matriz de identidade de mesma ordem. Uma condição para que exista a inversa é essa condição aqui, ó. O determinante da matriz A, ele não pode ser zero. Se ele for zero, aí a matriz não é invertível. Então, a letra A, a matriz é invertível? Não. Letra B, a matriz E, B, F, D, seria isso aqui, ó, E, B, F, D, vai ser invertível a matriz correspondente? Não, porque esse determinante, pelo mesmo motivo, vale zero. A alternativa correta vai ser a letra C, porque ele fala assim, ó, a matriz A, então a matriz, ó, olha a matriz que ele fala. Vou colocar o símbolo de matriz, que pode ser assim, como pode ser parênteses também. A matriz formada por esses elementos aqui, ó, tá? Essa matriz aqui, ela é inversível. Por que ela é inversível? Desculpe, ele diz assim, não é invertível. Você sabe por que não é invertível? Porque o determinante desta matriz vai ser zero. Porque é exatamente isso aqui, ó. Se esse determinante é zero, a matriz tem determinante zero, ela não é invertível. A afirmativa dele é uma afirmativa correta, tá? Então, essa alternativa, a resposta correta seria a letra C. Adiante. A questão número 6. A questão número 6 também vai falar aqui para você, ó, de matrizes, mas matrizes associadas agora a sistemas lineares aqui, né? Quer ver? Olha só o que ele menciona para a gente no enunciado dessa questão. Questão número 6. Detalhezinho importante. Primeiro, ele coloca lá para a gente um determinado texto um pouquinho longo, que eu vou ler para você. O texto diz assim, ó, acompanhe lá. Produtos da ceia de Natal sobe 10,19%, presentes aumento 4,23%. A cesta de produtos para o Natal, para a ceia do Natal desse ano, subiu 10,19% de acordo com pesquisas divulgadas hoje, 6 de dezembro, pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. O resultado supera a inflação média de 6,76%, acumulada nos últimos 12 meses, medida em novembro, segundo o Índice Preços do Consumidor, IPC da Fundação Getúlio Vargas. Entre os itens com maior aumento de preço, destaque para azeite, 17,52%, vinho, 16,95% e frutas frescas, 16,91%. O economista André Brás, coordenador do IPC da Fundação Getúlio Vargas, disse que, como se espera uma inflação para o ano abaixo de 7%, a alta de 10,19% é real. Quer dizer que esses produtos já vão pesar nos orçamentos comprometidos pela crise,
que a gente atravessa. O consumidor vai ter que usar mais do que nunca sua criatividade para bolar o mínimo na ceia, tá? Para botar o mínimo na ceia. Bom, aí ele diz assim, considere que X é o valor gasto com azeite. Então, ó, X é o valor que você vai gastar com azeite. Y, o valor que você vai gastar com vinho, tá? E Z, o valor que você vai gastar com frutas secas no Natal. Sendo A o valor gasto com esses três produtos em 2015 e B o valor gasto com esses produtos em 2016, o sistema que pode ser usado para calcular o valor do gasto em cada um dos três é, primeiro é o seguinte, ó, se você pensar aqui, ó, nesses três, no ano de 2015, a análise que você faz é a seguinte, ó, você pega os valores de 2015, X mais Y mais Z, dos três produtos, e isso te dá o valor A, que ele menciona, isso 2015. Agora, presta bem atenção no que acontece em 2016. Em 2016, o primeiro produto aumentou 17,52%. Sabe o que significa isso? Na hora de você atualizar, aqui, ó, o novo valor ele vai ser 1,1752 vezes o valor que era praticado no ano anterior. Explicação. Se ele aumenta 17,52, quando você multiplica por 1, você já está dizendo, ó, já está dando 117,52%. Analogamente, você pensa em relação ao outro produto, que aumentou lá o 16,95%. O novo valor vai ser 1,1695 do que era, o Y, portanto. E, finalmente, o último, analogamente, que vai aumentar 16,91. Aí você vai ficar com 1,1691 do valor anterior. E isso que vai dar o valor B. Entendido, pessoal? Olha o que acontece. Você cai num sistema. Esse sistema que aqui se apresenta, ele é formado por duas equações e com três incógnitas. Daí que a resposta dessa questão ser igual exatamente à letra C. Tudo bem? Bom, dá uma olhada já na questão número 7. Vou aproveitar e vou fazer aqui nesse espaço mesmo a questão número 7, porque a questão número 7 é sobre o mesmo enunciado. Ó. Considerando a situação relatada no texto anterior e usando a linguagem de matrizes, determinantes e sistemas, pode-se afirmar que letra A que vai ser correta. O produto matricial é uma matriz com um único elemento, cujo valor em reais é a soma dos gastos adicionados com azeite, vinho e frutas secas, respectivamente, no Natal de 2016. E que X, Y e Z são os valores gastos com esses produtos no Natal de 2015. Tá? Então veja, o que acontece? Se ele vai aumentar, aqui aumentar 17,5% e assim por diante, ó, o que vai ser a matriz? A matriz ela vai ser assim formada. Ó. Você pega 0,1752, aí você pega o 0,16, o 0,1695, você pega o 0,16 aqui, ó, 91, que é uma matriz 1 por 3. E você vai multiplicar essa matriz pela matriz coluna, X, Y e Z. O que vai dar isso aqui? Ó? Isso aqui vai dar uma matriz 1 por 1. E essa matriz 1 por 1 corresponde a exatamente os acréscimos que foram dados. Né? Então, por isso que a gente diz que aqui você vai ter os gastos adicionais, né? Os percentuais. Como é que você vai multiplicar? Você está lembrado como é que multiplica? Ó? Você faz assim, na hora de multiplicar, só para te dar uma justificativa de como é que vai ser uma matriz aqui, ó, você pega, multiplica primeiro elemento pelo primeiro elemento, segundo elemento pelo segundo elemento, terceiro elemento pelo terceiro elemento.
Quando você assim proceder, você vai ficar com uma matriz 1 por 1. Mas ela é formada apenas por isso aqui, ó. Certo, pessoal? Você multiplica esse valor por esse valor por esse, 0,1695 vezes o y, e finalmente esse 0,1691 vezes 0,1691 vezes o z. O que vai ser essa matriz? Ela, no final, ela vai ser formada por um elemento só. Esse um elemento corresponde aos acréscimos em relação ao ano anterior, tá? Por isso que a alternativa correta, pessoal, nesse caso, seria a letra A. Evidentemente, seria legal se você analisasse porque os demais itens não são corretos, tá bem? Bom, questão seguinte, vamos adiante ali. Vou pegar essa questão número 8, que eu apresento ali para vocês, tá? Questão número 8, ela é um pouquinho truncada, tá? Porque ela tem um texto muito extenso, tá? Mas é uma coisa que a gente precisa compreender. Há uma estrutura nessas questões do Enem que a gente precisa compreender. Que estrutura? Você tem uma questão sempre com um contexto, aí a pergunta e as alternativas. Ó, contexto. Bancada na cozinha. Bancadas, ilhas e balcões são soluções cada vez mais procuradas para integrar os ambientes em projetos modernos. Tá? Presentes em cozinhas americanas e planejadas, os materiais reúnem beleza e funcionalidade, mas exigem espaço e cuidado na escolha de acabamentos. Uma bancada de cozinha tem entre 85 centímetros e 93 centímetros de altura, sendo 90 centímetros a altura padrão ideal, 90 centímetros. Tá? Vale lembrar que é alta para cadeiras comuns, feitas para mesas de jantar, com 73 a 80 centímetros de altura. Por isso, as banquetas com altura regulável são apostas certeiras lá. Tá bem? Bom, continuando. Quando o balcão serve de mesa de jantar, aposta em banquetas mais confortáveis, de encosto alto e acolchoados, já que as pessoas permanecerão mais tempo sentadas. Dê preferência por aquelas feitas de materiais de fácil limpeza, como madeira, plástico reforçado, acrílico, até mesmo tecidos impermeáveis. Para saber o número exato de banquetas, calcule, isso é importante, calcule 60 centímetros de largura para cada peça. Tá? Os armários que ficam embaixo da bancada devem ter de 50 a 60 centímetros de profundidade, com base de alvenaria, 5 centímetros a 7 centímetros de altura, e suspensos 10 centímetros ou 15 do piso. Se quiser um cooktop na bancada, lembre-se que antes da instalação é preciso ter um nicho pronto para ele. Não esqueça de colocar um exaustor para diminuir odores na casa. O espaço de circulação mínimo da cozinha deve ser 60 centímetros. Muito bem, aí vem a pergunta. Quer dizer, todo esse texto, ele vai usar poucos dados da questão. Em uma bancada que tem altura padrão, qual é a altura padrão? Veja, a altura padrão que ele fala é de 90 centímetros, tá? Muito bem. Comprimento X metros. Você não sabe qual é o comprimento. Então, você diz X metros aqui. Comprimento, X metros, portanto, isso aqui, o X dado em metros. O X dado em metros, tá? Pode-se utilizar uma quantidade de banquetas igual a N. A expressão que relaciona X a N corretamente é, você vê, olha o que é importante aqui. O N é número de banquetas. O número de banquetas vezes a medida de cada banqueta, lembra que ele falou que é 60 de largura? Isso aqui vai corresponder ao X metros do total. Só que como eu estou fazendo os centímetros aqui, aliás, vai um conselho aqui, quer ver? Não custa. Se você está colocando essa medida aqui em centímetro, chama a atenção da unidade, né? E aqui quando você falou X metros, chama a atenção da unidade também. Porque dificilmente você erra. Olha o que vai acontecer.
Esse N vezes, vamos repetir esses 60 centímetros aqui, e lá no segundo membro, ó, eu vou substituir aquele metro, 1 metro por 100 centímetros. É isso aí, ó. Olha o que acontece. Quando você toma o cuidado de colocar as unidades, você obtém a resposta direto, ó. Esse N, ele vai ser, afinal de contas, esse X vezes 100 divididos pelo 60. É isso, moçada. Então, daria para te dizer que esse N, ele vai ser a mesma coisa que, se você dividir isso aqui por 20, vai ficar 5 divididos por 3 vezes o X. É uma questão bem truncada, lamentável nesse tipo de questão, é o tamanho do enunciado que é inversamente proporcional, às vezes, à vontade de ler o enunciado, não é? Bom, vamos para a questão seguinte, questão número 9. Questão número 9. Ali na questão número 9, ó, vamos entender um contexto que aparece. O que diz essa questão número 9? Primeiro, deixa eu ler para você esse contexto um pouquinho mais extenso que aparece ali. Ó. Ele diz assim, enunciado, a geometria das abelhas. É sabido que as abelhas constroem as suas colmeias e nelas paredes de cera que é moldada para armazenar mel. A forma dos favos é bem conhecida, são incrivelmente bem aproximadas por hexágonos regulares. A gente fala a forma dela na seção transversal. Ao longo de filas e filas que se juntam perfeitamente numa rede de favos perfeitamente situados. Por que essa forma? Usando ideias básicas de geometria, é possível mostrar que as abelhas são mais inteligentes do que podemos imaginar. Elas simplesmente usam o resultado da geometria plana. A rede de figuras geométricas sobre o maior espaço com a menor área é a rede de hexágonos regular. Lembre-se que um polígono regular de lados é uma figura geométrica fechada, que todos os segmentos de reta do seu perímetro têm o mesmo comprimento e que os ângulos formados entre eles são. Daí ele vai falar dos ângulos que satisfazem lá. Aí tem o triângulo equilátero, o quadrado, o pentágono, são exemplos canônicos. Muito bem, olha a pergunta que ele nos faz nessa questão aqui. Ele diz assim, com base no texto e na geometria plana, pode-se afirmar que além de favos hexagonais, a construção também seria possível com favos. Deixa eu chamar a atenção de você para uma propriedadezinha. Quando você tem aqui ó, um hexágono, que é o que ele fala, né? Quando ele tem um hexágono aqui, ó, pessoal, observe, na hora de você encaixar aqui um outro hexágono, ó, você vai formar aqui um outro hexágono. Ó. Ao formar aqui outros hexágonos, aqui você teria um hexágono, né? Aqui você teria um hexágono. Lá para cima, ó, você teria um outro hexágono, ó. O que acontece? Por que essa forma aqui ela é interessante? Por um motivo. Ela acaba, ó, não dando, quando você encosta os hexágonos aqui, ó, quando você encosta, esses ângulos internos aqui, eles somam 360 graus. Por isso que essa forma aqui, ó, quando você pega a forma de um hexágono, serve. Agora, isso não vai acontecer com todos os polígonos. O polígono que vai acontecer isso é o caso do triângulo. E eu vou dizer para vocês por quê. Você quer ver? Ó, primeiro, o que dá cada ângulo interno de um hexágono? A forma que permite a você calcular um ângulo, a soma dos ângulos é essa aqui. Ó. A soma dos ângulos é n menos 2, que multiplica 180. Isso aqui dá a soma dos ângulos. Quando você divide por n, dá o ângulo interno. Se você pensar no hexágono, vamos chamar de 6 aqui, ó, o I6, sabe o que acontece? No hexágono, você entra com 6 lados aqui, ó, menos o 2, que multiplica aqui o 180, e isso aqui você divide pelo 6. O que acontece? Esse I6 que aqui acontece, ele vai ser 180 por 6 aqui, ó, 180 por 6, 30, vezes 4, 120. Ora, o 120, ele é, olha aqui, ó, esse cara seria 120, esse cara seria 120 e esse cara seria 120.
Você teria, na verdade, 3 vezes 120 e 360. Quando você for pensar na forma triangular, que vai ser a resposta dessa questão, essa ideia aí acaba se repetindo, pessoal. Na forma triangular, essa ideia acaba se repetindo. Por que que ela acaba se repetindo? Se você pensar num triângulo equilátero, ó, esses ângulos internos aqui são todos iguais a 60. Você encaixa aqui, ó, 6 triângulos, tá? Se quisesse usar a fórmula lá, na boa, você chegaria no 60. Por isso que a forma triângulo equilátero é a resposta dessa questão. Porque ela não deixa folga entre os ângulos que ali aparecem. Compreenderam bem? Tá? Por isso que a resposta vai ser aquela que eu acabei de falar, tá? Que seria lá aquela do triângulo equilátero. Beleza?